construir ao longo da mensagem a base para a afirmação que eu gostaria de fazer. O perdão. Talvez você ficou curioso, por que um poder que eleva? O tema geral da nossa semana é eleve sua vida, mas nesta manhã especialmente, um poder que eleva. O perdão é este poder. O perdão é um poder que eleva o agressor, transformando a maldição em bênção e restaurando as relações. Todos nós precisamos de uma experiência mais real com o perdão. E esta manhã eu gostaria de começar falando sobre o perdão como este poder que vai nos elevar, que vai nos colocar diante do altar de Deus, que nos fará crescer espiritualmente e crescer também nas nossas relações com as pessoas que estão perto de nós. Eu nasci numa cidadezinha do interior de Pernambuco chamada Bodocó. Talvez você já ouviu sobre essa cidade, né? Nós temos aqui uma bodocoense entre nós, que é a Nery. Aqui está a minha primeira escola, Escola Municipal Transamazônica. Aqueles que são da área de fotografia devem estar pensando, poxa, que foto mal tirada, né? Ele conseguiu tirar uma foto de uma escola velha, caindo aos pedaços, e ainda tem ali da cerca. Agora, por quê? Bom, eu ia todos os dias para a minha escola de cavalo. Eu morava nessa fazenda, se chamava Fazenda Tucano, e todos os dias eu saía de casa, ia para a minha escola. A minha mãe foi a minha primeira professora, e essa era uma escola rural. Minha mãe era uma missionária neste lugar da educação, e eu ia todos os dias de cavalo. E se você perceber, o cavalo ainda está lá dentro da escola, porque ele não gostava de estudar e permaneceu ali por muitos anos, né? Mas eu ia de cavalo, e eu cavalgava no meu cavalo e parava de frente à escola e amarrava o meu cavalo aí do lado. A verdade não era bem um cavalo, era um cabo de vassoura. Mas na minha época, na minha infância e para minha mente, aquilo era o meu cavalo. E eu cavalgava muito por ali, brincando, meu cabo de vassoura de um lado para o outro. A gente foi crescendo um pouco mais, foi aprendendo também a cavalgar em cavalos de verdade. Mas era um lugar muito especial, no interior de Pernambuco, um lugar sertão, onde muitas famílias deixavam aquela terra para morar em novos lugares. E o meu pai foi um desses sertanejos que abandonou a sua terra para morar em São Paulo, em busca de uma vida melhor. Aqui estava a casa grande da fazenda, hoje está tudo abandonado, e essa era a casinha onde eu passei os primeiros anos da minha vida. O meu pai deixou o interior de Pernambuco, foi para São Paulo, muito jovem ainda, e ele ficava indo e voltando de São Paulo. Essa era uma rotina comum. A cada 6 meses ele vinha, ficava 1 mês, depois voltava, às vezes ficava 1 ano, ficava 2 meses, voltava. Essa era a logística da vida dele, a rotina da vida dele. E sabe, crescer com um pai ausente é muito difícil. E eu tive que viver esse drama durante a minha infância. E todas as vezes que meu pai voltava de viagem, ele me trazia algum presente. E os presentes que ele trazia sempre eram presentes muito legais. Por exemplo, eu me recordo quando ele trouxe para mim um carrinho. Aqueles carrinhos bacanas que você pode entrar dentro e descer assim no carrinho, brincar. Eu e meu irmão, nós ganhamos cada um carrinho e a gente começou a brincar. Mas rapidamente, a gente morava no sítio, tinha muito buraco. Quando nós começamos a brincar, as rodas do carrinho quebraram e o amor que eu sentia pelo meu pai quebrou também. Eu nunca vou esquecer quando meu pai trouxe para mim uma bola de futebol. E nós, garotos, sempre apaixonados pelo futebol. E ele trouxe uma bola pênalti, novinha, coisa linda, brilhava. E eu e meu irmão começamos a brincar com aquela bola. Não tinha campo de futebol, nós brincávamos no terreiro, no jardim. Quando eu falo terreiro lá na Bahia, o pessoal entende outra coisa, né? Mas um terreiro assim, do lado de fora de casa, o quintal. E nós começamos a brincar. E eu falava assim para o meu irmão, eu sou o Zica. Ele falava, eu sou o Tafarel. E a gente começava a brincar ali. E começamos a brincar intensamente com a nossa bola, muito tempo, o tempo todo. E chegou um dia que nós estávamos disputando um grande clássico. Ele foi para o gol, eu estava na linha. Eu peguei a minha bola pênalti, coloquei no centro do campo, no meio do terreiro. Ele foi para perto dos limoeiros, os espinhos do limoeiro grandes, não tinha trave. Nós começamos a brincar, eu parti para a bola, chutei, a bola foi na direção do meu irmão, ele pulou como um gato, não conseguiu pegar a bola, e a bola foi se aproximando do limoeiro, pá! Murchou. E quando a bola murchou, o amor que eu sentia pelo meu pai murchou também. E era sempre assim. Algumas vezes meu pai voltava, eu não o reconhecia. Mas eu me recordo quando meu pai trouxe o melhor presente que uma criança pode querer. Era uma bicicleta da Estrela azul.
Era linda aquela bicicleta, tinha rodinhas do lado. Era uma bicicleta completa, linda, ar-condicionado, airbag, direção hidráulica. Tinha tudo na bicicleta, né? E eu comecei ali a brincar com a minha bicicleta, correndo de um lado para o outro, com a minha bicicleta. Rapidamente as rodinhas do lado quebraram, mas eu já era um homenzinho, né? Consegui andar com a minha bicicleta e continuei brincando com ela. Um dia eu fui na casa do meu avô, que morava na cidade. E lá tinha televisão. Nós não tínhamos televisão, não tinha energia elétrica aí. Ele tinha uma televisão grande, 14 polegadas, preto e branco. Às vezes ela ficava colorida, que ele colocava um plásticozinho verde na frente, assim. Eu não sei se alguém aqui é dessa época, alguém lembra? Alguém teve uma televisão dessa em casa? Bom, além de antigo, alguns de nós somos pobres também, não é? E tinha aquela TV. E eu vi uns garotos andando de umas bicicletazinhas, pulando numas rampas. Falei, poxa, eles são tão pequenininhos, porque a TV era de 14, né? Eu posso fazer também. E eu peguei a minha bicicleta, fui para casa com a minha bicicleta e procurei um lugar que era mais parecido com uma rampa. E eu encontrei a parede do açude. E lá onde eu moro, é fácil o açude ficar seco. Aquela imagem do açude todo rachadinho é de lá. E aí eu comecei a brincar na parede do açude com a minha bicicleta, pedalei e desci. E pulei. E quando eu pulei com a minha bicicleta, eu caí para um lado, a bicicleta caiu para o outro. E o guidão da bicicleta quebrou. Gente, que dor no coração. Eu queria esconder da minha mãe que eu tinha quebrado o guidão da bicicleta. Cheguei para ela e falei assim, a senhora tem super bonde? Ela falou, tenho, então me empresta. Eu fui com o super bonde e tentei colar o guidão da bicicleta com o super bonde. O que aconteceu? Não colou. Eu tentei com leite de avelóis. Não sei quantos conhecem avelóis. Eu tinha ouvido falar que se caísse um pingo de avelóis no olho, colava o olho. Na minha cabeça de 7 anos, se colava o olho, colava também o quê? Guidão de bicicleta, obviamente, né? E eu tentei com leite de avelóis, não colou. Pedi para minha mãe Durepox. E fiz a massinha, dizia lá, espere 40 minutos. Eu colei, fixou, esperei os 40 minutos. Mas quando terminou os 40 minutos que eu coloquei a mão no guidão e tentei dar a primeira pedalada, o guidão quebrou. Naquele dia eu fiz uma grande descoberta. Leite de avelóis, Super Bond, Durepox e cuspe não cola guidão de bicicleta. Tentei todas essas opções. Mas naquele dia, algo me marcou, porque aquele guidão quebrou. E o amor que eu sentia pelo meu pai foi junto. Sabe, nós saímos do interior de Pernambuco e fomos morar em São Paulo, na zona leste de São Paulo, com meu pai. Nós encontramos meu pai morando no fundo de um galpão, cozinhando em uma lata. Meu pai tinha sido um homem muito bem sucedido nos negócios dele, mas ele estava destruído pelo álcool e pelo jogo. Meu pai perdeu a casa, não esta, mas uma casa na cidade que ele estava construindo para nós. Ele perdeu em uma noite de jogo. Meu pai perdeu o carro, perdeu o gado, meu pai perdeu tudo com o jogo. E além do jogo, meu pai era viciado em bebida. E sabe, amigos, encontrar meu pai naquela situação foi muito duro. Mas o que se seguiu foi muito pior do que a ausência dele. Meu pai bebia, ele se tornou um homem violento. E algumas vezes eu vi meu pai tentando agredir a minha mãe. Eu me lembro de um dia que ele chegou do trabalho com uma bota cheia de cimento. E ele arremessou essa bota na direção da cabeça do meu irmão. E a minha mãe, num ato heróico, se colocou entre o meu irmão e a bota. E aquela bota bateu no rosto da minha mãe e machucou muito. Aquilo alimentou um ódio no meu coração pelo meu pai. Eu comecei a ficar amargurado. Aquilo doía demais. Sabe, eu posso estar falando aqui para alguém esta manhã que sente uma dor profunda no coração. Um rancor, um ódio. Você sabe que precisa perdoar, você é cristão, mas você não consegue perdoar. Levítico capítulo 19, verso 18, tem um texto que diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Não te vingarás, nem guardarás ira. Sabe, é muito difícil viver isso. É muito difícil não guardar ira, não ter dor no coração quando nós somos machucados, abandonados, feridos.
O meu pai se tornou alguém distante. E sabe, é muito duro lidar com essa distância. Eu tentei consertar as coisas. Quando meu pai voltou para o interior de Pernambuco, nós nos reencontramos e eu tentei de alguma maneira consertar as coisas, mas o meu coração estava totalmente machucado, dolorido. Como não sentir ira? Como não sentir ódio? Como não ter rancor de alguém que tinha nos ferido tanto, que não estava presente nos momentos mais importantes da nossa vida? Que tinha tratado minha mãe como ele tratou, como que tratou meu irmão e a mim da maneira como ele tratou. Era difícil lidar com essa situação. Talvez você esteja passando por isso agora. Está sendo difícil para você lidar com algumas situações. Você já ouviu que o perdão é o melhor remédio para as emoções, que é a asepsia da alma, que é a faxina da mente, que é lembrar sem sentir dor, que é um ato de misericórdia, que é deixar de considerar o outro com desprezo. Você já ouviu tanto sobre o perdão, mas é difícil para você perdoar, embora você saiba que o perdão é extremamente necessário. No antigo Israel haviam duas palavras que falavam sobre restaurar as coisas. Se você pegar um dicionário agora e buscar a definição de restauração, você lerá o seguinte: restaurar é tornar as coisas do mesmo jeito que elas eram antes. Você já tentou restaurar alguma coisa em casa? Eu já tentei algumas vezes restaurar coisas em casa. Eu não sou muito bom com artes manuais, mas nunca fica do mesmo jeito. O jarro quebrado fica do mesmo jeito, sim ou não? Meninas, o salto da sandália quebrado fica do mesmo jeito quando você restaura? Dá a mesma segurança? Eu me recordo de uma situação agora, na qual eu estava saindo para a igreja com um grupo de senhoras, e uma delas começou a chorar. E quando eu vi aquelas lágrimas, aquilo me impactou muito, e eu perguntei para ela: irmã, é a emoção de ir para o culto? Ela chorando descontroladamente, ela falou: não, pastor. Não é emoção de ir para o culto, não. É que o salto da minha sandália quebrou. A minha sandália nova, pastor. Eu falei: coloca um prego. Ela falou: pastor, não fica do mesmo jeito, não. Eu falei: quando eu era criança, eu colocava prego em Havaiana e ainda dava para usar 3 meses ainda. Ela falou: mas não fica do mesmo jeito, pastor. Sabe, quando nós tentamos colocar pregos nas feridas da nossa vida, elas ficam mais ou menos assim. Quando a gente tenta restaurar as coisas do nosso jeito, fica assim, ó. Nunca fica perfeito. Nunca fica bonito. Mas o nosso problema é que nós sabemos que existe uma dor no coração, mas a gente brinca com essa dor. Nós brincamos com os nossos sentimentos. Nós brincamos com a nossa vida. Vou para cá para não correr o risco de quebrar. Nós brincamos com a nossa vida. A gente sabe que aquilo está nos ferindo, que está nos machucando, que está destruindo a nossa vida, o nosso coração, que está nos impedindo de viver uma vida mais plena, feliz, e nós brincamos com a nossa vida. A gente brinca com os nossos sentimentos, nós brincamos com as feridas do nosso coração, nós negamos essas feridas. E quando nós brincamos com tudo isso, quando nós começamos a brincar com os desejos e sentimentos do nosso coração, a princípio parece que a gente tem o controle total. Dá para viver, dá para virar as costas, dá para viver dentro da mesma casa e ainda assim odiar, ainda assim ter rancor, ainda assim não se reconciliar. A gente vai brincando, mas essa brincadeira, uma hora ela é perigosa demais e tudo se destrói. É mais ou menos assim que nós lidamos com a vida. Sabe, há muitos motivos pelos quais nós podemos ter rancor, ira ou ódio. Muitas vezes das pessoas mais próximas de nós. A amargura vai ocupando o nosso coração. Nós decepcionamos as pessoas nos decepcionam. Eu gosto da maneira como o Rabino Kushner fala sobre esse texto de Levítico 19 e 18. Ele diz que, o texto diz que eu não devo me vingar ou ter rancor, porque o outro é igual a mim. Eu não devo ter rancor dos filhos do povo de Deus, porque eu sou o povo sou eu sou o meu próximo sou eu. Ele diz que uma das coisas mais estúpidas que eu posso fazer é me vingar. Imagine que você está com uma faca na mão, descascando uma laranja, e de repente você escapa e corta
a mão que segurava a laranja, o mais estúpido seria pegar a outra mão e cortar a outra, porque uma foi cortada. Vingança é justamente machucar a outra mão, o outro do povo. Sabe, sem o exercício do perdão, nós nos tornamos entupidos de mágoas, e a mágoa gera amargura no coração. Na língua hebraica, há muitas palavras para perdão. Cada uma delas tem um significado amplo, bonito. Mas existe uma palavra que é utilizada em Levítico e depois também utilizada em Gênesis, é utilizada 13 vezes no Antigo Testamento, é utilizada em Gênesis, na história de José, que é a palavra nasa. Essa palavra pode ser traduzida como levantar, ou elevar, aceitar, exaltar, carregar para cima. E essa palavra ela é utilizada na história de José, no reencontro com seus irmãos. José perdoa os seus irmãos. José os tira da pobreza e os leva para a riqueza. José eleva eles da sua condição para uma condição melhor. Você sabe que José tinha todas as razões possíveis para se vingar. Ele tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Ele poderia pegar um batalhão de soldados e acabar com Rubem, Judá, Simeão e os demais. Ele poderia apenas salvar o seu pai, Diná e Benjamim. Ele poderia fazer tudo isso e ficaria absolutamente tranquilo, porque ele tinha sido vendido, machucado, abandonado. Mas José tinha um coração nasa, um coração que eleva, um coração que exalta, um coração que carrega para cima, um coração que melhora a condição do outro. A Bíblia diz que José chora para ter que lidar com toda essa situação. Havia muita dor no seu coração, havia muita mágoa ali. Porém, ele tem que lidar com tudo aquilo, e ele lida com um amor fraternal. Ellen G. White diz que este amor, este perdão demonstrado por José, é o mesmo que Deus, é o mesmo padrão de Deus para lidar conosco. Mas mesmo diante dessa atrocidade cometida pelos seus irmãos, José decide perdoar. Sabe, há um filósofo francês que ele diz, Honoré de Balzac, que ele diz o seguinte: o ódio tem melhor memória do que o amor. E sobre o amor, o teólogo Ray Pichard diz: o amor tem péssima memória. Porque o amor sempre encontra um jeito de esquecer aquilo que o afetou negativamente. O ódio tem essa péssima memória. O ódio relembra, acusa novamente. E quantas pessoas, elas afirmam que perdoaram, mas ficam o tempo todo lembrando da culpa do agressor, do opressor. Agora, a grande questão aqui é a seguinte: por que José decidiu perdoar? Por que José decidiu, nasa, levantar os seus irmãos da condição que estavam e dar uma melhor condição a eles? Por que José entrega esse tipo de perdão? Eu encontrei pelo menos 3 razões, eu gostaria de compartilhar com você esta manhã. A primeira razão: José decide perdoar para não se nivelar ao mal, para não se tornar um malvado. Sabe, quando eu não perdoo, eu me torno igual ao agressor. Algumas pessoas dizem: pastor, eu não estou me vingando, eu estou apenas fazendo justiça. Eu não estou me vingando. Esses dias eu tive que lidar com uma situação muito difícil. A situação de uma senhora. Ela me procurou e disse assim: pastor, olha, eu preciso de ajuda. Eu fui casado durante mais de 30 anos com um homem. Ele é pai das minhas filhas. E o problema é que ele me traiu muitas vezes. Ele me agrediu muitas vezes. Foi um relacionamento tóxico. Tóxico ao ponto que nós não podemos continuar. Não tivemos condições de continuar. Porém, pastor, agora ele está velho, ele está doente, ele está pagando tudo que ele fez de mal uma vida inteira. E eu perguntei: por que a senhora está vindo falar comigo? Pastor, é porque eu estou vendo um conflito no meu coração, porque alguma coisa me diz que eu deveria fazer alguma coisa por ele.
Nós estamos separados há mais de 20 anos, mas ele está lá velho, doente, só que eu não consigo perdoá-lo por tudo aquilo que ele fez. Pastor, eu até entreguei para Deus, e olha o que é que Deus fez com ele. Você já ouviu gente que falou assim, tá tudo bem, eu não vou me vingar, mas vou entregar para Deus. Olhe, eu entreguei para Deus, achando que Deus vai destruir. Sim, vingança é entregar para Deus, mas Deus trata com amor, com misericórdia. Mas nós às vezes queremos terceirizar o nosso ódio, dizendo assim, eu entreguei para Deus. Me lembra a história de um garoto que voltava da escola e apanhou de um coleguinha? E apanhou de um lado do rosto, e aí fechou a mão e bateu no rosto do outro. E o coleguinha falou, mas você não é crente? A Bíblia não diz que você tomar de um lado, você deve dar o outro lado. Mas a Bíblia diz também, de graça dai, de graça recebei. Às vezes nós queremos fazer justiça com as nossas mãos e dizemos, a mão do Senhor pesou. É somente a mão do Senhor que está pesando na vida desse irmão. Sim, nós chamamos essa vingança de justiça. E muitas vezes queremos terceirizar esta vingança, colocando nas mãos de Deus, entendendo que Deus vai pesar a mão sobre o agressor. E aquela senhora estava confusa sobre o que fazer. E eu falei para ela, perdoe ele, cuide dele. Mas pastor, ele me agrediu, ele foi muito ruim comigo, ele era viciado em bebidas. E pastor, ele estragou a nossa vida, ele destruiu tudo. Eu falei, perdoa ele. Pastor, mas já tem mais de 20 anos que nós estamos longe um do outro, mas a dor continua assim, como é que eu vou perdoar? Eu falei, leva ele para sua casa, cuida dele. Irmãos, o final da história é o seguinte, eles estão casados agora, estão vivendo uma vida linda com Jesus. Amém? Ele até aceitou o evangelho. O perdão é transformador. Nós precisamos experimentar esse perdão. Agora, há uma segunda razão, além de não se nivelar ao mal, José não queria se tornar como seus irmãos. Ele não quis se nivelar ao mal que estava no coração dos seus irmãos. Mas há uma segunda razão pela qual José perdoa os seus irmãos. Nasa, levanta, eleva, exalta os seus irmãos. Entre a vingança e os seus irmãos, ele escolheu os seus irmãos. Ele escolheu a sua família. Ele escolheu as pessoas. Quando nós nos vingamos, parece que nós estamos equilibrando as relações. Há uma brincadeira no Nordeste, não sei se em todos os lugares do Brasil, que você chama chilapa. Não sei se você já ouviu falar. Um bate e o outro bate de volta. Conhece essa brincadeira? Não é uma brincadeira muito agradável, mas Luigi brincou, doutor Luigi? Sim, de chilapa muitas vezes, né? Era clássica. Eu brinquei muito também. A pele ficava toda vermelha. Um dava de um lado, outro dava do outro. Nós imaginamos que estamos equilibrando as relações quando nós retribuímos com a mesma força, quando nós nos vingamos. Mas quando nós fazemos isso, em vez de equilibrar as relações, nós estamos empurrando as pessoas para longe. E a solidão não é o lugar onde nós devemos estar. Não sei se você já percebeu isso, mas pessoas muito rancorosas, que guardam muito ódio, elas estão sempre sozinhas. De vez em quando eu encontro um ou outro que diz assim, pastor, hoje é meu aniversário, ninguém me ligou. Falei, e seus pais? Não, eu estou rompido com os meus pais. E seus irmãos? Eu estou rompido com os meus irmãos. Eles não valem nada, pastor. Eles não são bondosos, eles me machucaram. Sabe, quando eu vejo alguém que está muito isolado, muito sozinho, é porque esse alguém está empurrando as pessoas para longe. O ódio, o rancor, a amargura, empurra as pessoas para longe. Então José disse, olha, entre a vingança e as pessoas, eu escolho as pessoas. Entre a vingança e os meus irmãos, eu escolho os meus irmãos. Entre a vingança e a minha família, eu escolho a minha família. Sabe, muitos de vocês aqui têm crianças em casa e as crianças brigam. As crianças brigam na vizinhança, os coleguinhas na escola, dentro de casa. Mas vocês já perceberam que as crianças brigam e com 10 minutos elas estão brincando juntas novamente? Mas por que elas fazem isso? Porque as crianças, elas preferem ser felizes do que ter razão.
O problema é que nós queremos ter razão o tempo todo. E essa busca pela razão nos afasta das pessoas. A gente para de brincar. A gente para de sorrir porque nós queremos ter razão. Aí você quer ter razão com seu esposo, você tem que ter razão no conflito no seu trabalho com seu chefe, você tem que ter razão no conflito com o motorista de táxi. Você sempre quer ter razão. Você deveria buscar ser feliz. As crianças assim fazem. Elas preferem brincar, elas preferem a felicidade do que ter razão. E quando eu perdoo, quando eu escolho as pessoas, em vez de escolher a vingança, eu começo a olhar para as pessoas de um jeito novo. Alguns anos atrás, eu estava voltando da escola e eu tinha um colega chamado Plínio. O Plínio era meu colega de turma há muitos anos e ele tinha um costume muito ruim de me bater. Irmãos, brigar é quando você tem a mesma força do outro. Eu nunca briguei, eu sempre apanhei. Eu era menorzinho na escola, usava óculos, fundo de garrafa. Eles tomavam meu óculos e eu saía correndo atrás dele, não via mais nada e tal. Era muito difícil. E um dia eu estava com o Plínio. Nós estávamos voltando e a gente começou a brigar ali, brincadeira de criança, brigando. E eu empurrei a bicicleta do Plínio. E eu fiquei aterrorizado, porque o Plínio era mais forte, maior que eu. Ele começou a correr atrás de mim, e eu corri. E entrei na casa de um conhecido e o Plínio não pôde entrar. E nunca mais a minha relação com o Plínio foi legal. A gente se via quando um passava de um lado, o outro passava do outro. Nós éramos crianças. E passaram muitos anos. E um dia desse eu recebi uma ligação, uma mensagem do Plínio pelo Facebook. E o Plínio falou assim: tudo bem com você? Eu falei: tudo bem. Você lembra de mim? Eu falei: lembro. Quem apanha nunca esquece não, irmão. Eu falei: lembro. Falou: cara, é o seguinte, tal, a gente brigou muito quando a gente era criança, né? Ficou até um clima chato entre a gente. Falei: ficou. Mas passou, a gente já entregou perdão. Falou: graças a Deus que você entregou perdão, eu também já te perdoei e tal. E eu queria te chamar para fazer uma semana de oração aqui na minha igreja, no interior de São Paulo. Falei: mas você é adventista? Não, eu vim para cá, para São Paulo, me tornei adventista, sei que você é pastor, e eu quero que você venha aqui na minha igreja. Falei: ele vai descontar quando chegar lá. Mas refizemos as relações. É melhor ser feliz do que ter razão. Mas há uma terceira razão pela qual José perdoou. José não queria ser lembrado pelo mal que haviam feito a ele, mas pelo bem que ele poderia fazer. Sabe, algumas pessoas passam a vida toda amarguradas e levando as marcas de relacionamentos que foram destruídos. Não, eu sou aquela mulher que foi abandonada. Eu sou aquela garota que foi abusada sexualmente. Eu sou aquele homem que foi traído. Os meus irmãos viraram as costas para mim, eu estou sozinho no mundo. Há muitas pessoas que escolhem estas marcas. Elas escolhem esse tipo de vida solitária, amargurada. Elas são definidas pelo mal que fizeram a elas no passado. Mas José não, José disse: não quero ser definido pelo mal que me fizeram no passado. Eu quero ser lembrado. A minha história, a minha identidade é o bem que eu posso fazer agora. José não esperou ressarcimento. O perdão faz bem para você mesmo. O perdão restaura as coisas. Sabe, a pior coisa que alguém pode fazer é te tornar mal. Mas o perdão é esse gesto unilateral que te devolve a bondade, que te levanta para uma nova vida. Então eu gostaria que você guardasse isso no coração. O que define quem você é não é o mal que te fizeram no passado, mas o bem que você pode fazer agora. E é surpreendente a fala de José em Gênesis capítulo 50, quando ele diz para os irmãos: não tenham medo. Eu não farei mal contra vocês. Eu não estou no lugar de Deus. José escolheu as pessoas. José escolheu o perdão. O rancor, o ódio, o passado não é o seu destino e nem deve ser a sua identidade. Jogue fora esse veneno. Sabe, eu e o meu pai, nós enfrentamos muitas lutas no nosso relacionamento. E eu confesso para você que não foi fácil.
Eu estava no 2º ano de teologia, eu era aluno do pastor Orlando Ferreira, da matéria de teologia da família. E ele me pediu para preparar, ele pediu para a turma preparar um portfólio sobre família. Era um portfólio grande com artigos, recortes de revistas, matérias da revista Adventista. Nós devíamos colecionar tudo em uma pasta para quando nós nos tornássemos pastores, nós tivéssemos ali os subsídios para lidar com as famílias da igreja. E eu fiz um trabalho esmerado. Eu dediquei muitas horas para preparar aquele portfólio. E eu juntei tudo o que eu podia para entregar o melhor trabalho possível para o meu professor. E eu fiz isso. Uma parte do trabalho eu deveria escrever sobre as pessoas da minha família. E eu escrevi sobre a minha mãe, uma guerreira, que cuidou de nós nos momentos mais difíceis, que teve que enfrentar muitas provas, para que eu e meu irmão crescêssemos nos caminhos de Deus. Escrevi sobre meu irmão, meu melhor amigo, sobre uma prima que morou com a gente por muitos anos, sobre uma tia que era muito próxima. Mas quando chegou a hora de escrever sobre o meu pai, eu não tinha palavras. Porque havia uma grande mágoa no meu coração, havia muita dor. E eu não pude colocar muita coisa sobre meu pai naquele portfólio. Eu entreguei o portfólio ao professor. Chegou o dia de entregar de volta, de recebermos aqueles portfólios. Ele entregou o portfólio de todo mundo, mas ele não entregou meu portfólio. E eu perguntei para o professor, cadê meu portfólio? E ele disse, olha, vai na sala do pastor Oséias Moura buscar seu portfólio. O pastor Oséias era o diretor do SALT. Aí eu caminhei com medo, tremendo, para a sala do pastor Oséias. Ele pediu para que eu sentasse. O portfólio estava ali, em cima da mesa dele, tinha um 10 bem grande, escrito parabéns. Aí eu abri aquele sorriso, né? Falei, poxa, eu vou ser expulso do SALT, mas com 10... Fiquei pensando, ele deve ter me convidado aqui, me pedindo para deixar esse portfólio na biblioteca, ao lado dos livros de Ellen G. White e de Adolfo Soares. Ele olhou para mim e falou assim, filho, você precisa de ajuda. O pastor Oséias me pediu para ir para a terapia, lidar com esse sentimento de dor. E eu passei meses lidando com aquela ferida aberta que estava no meu coração. Não foi fácil para mim. Eu tentei ligar para o meu pai, eu não conseguia completar a ligação. Eu tentei escrever uma carta ao meu pai, eu não consegui escrever. Um dia eu peguei um ônibus em Feira de Santana e viajei até Bodocó. Eu sentei de frente para o meu pai. No fundo eu sempre o amei, mas a ferida estava aberta e doía muito. E eu disse para o meu pai, muitas ali repetidas vezes, você não estava presente nos momentos mais importantes da minha vida. Você não cuidou de mim, do meu irmão, da minha mãe como deveria. Você estava sempre ausente, longe, muito duro, a bebida. Eu te odiei com todas as minhas forças. Mas a verdade é que eu nunca quis te odiar. Eu sempre quis te amar, meu pai. Mas eu não conseguia. Nós choramos juntos naquela manhã. O meu pai me abraçou, pediu desculpas. Meu pai tinha bebido por muitos anos. E a bebida controlava a mente e o coração dele. E agora estava aquele homem envelhecendo, abraçado com um filho que ele nunca teve. E aquele filho tentando viver e reencontrando seu pai. Foi muito duro para mim.
Mas naquele dia Deus, NASA, Ele levou o nosso relacionamento. A partir daquele dia eu decidi abandonar o ódio, o rancor, a dor e escolhi amar meu pai. Dizer para ele que eu amava. Tem pouco mais de 15 anos. Semana passada eu recebi a notícia que meu pai começa agora uma batalha contra o câncer. Meu coração está muito apertado. A gente viveu muito tempo longe. E tudo que eu queria agora é estar perto, poder abraçá-lo, poder acompanhá-lo, poder ajudá-lo nessa batalha. Sabe, atrás de um coração cheio de ódio, de rancor, ainda ali uma esperança. Ainda há amor ali. E esse amor pode ser restaurado pelo poder de Deus. O perdão é esse poder que eleva nossos relacionamentos. Talvez você já tentou de todas as maneiras consertar as coisas, mas não funcionou. Mas Deus pode fazer com que tudo se torne novo, de novo. Você não precisa dos curativos existenciais. Você não precisa dos pregos. Você precisa começar de novo. E esse começar de novo é o NASA. É o levantar de Deus. É Deus restaurando as coisas, fazendo que tudo tenha um sentido. Eu posso falar para você que eu amo meu pai. Ainda marca, sabe? Mas eu posso falar de coração que eu amo meu pai. Eu encontrei, alguns dias atrás, uma oração. Essa oração estava no Facebook. E ela dizia assim: me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, Deus, quando o rancor quiser se instalar em mim. Quando as lembranças me fizerem sentir raiva e dor. Me ajuda a perdoar, sem olhar para trás e o coração apertar, sem engolir a seco. Me ajuda a recordar o quanto o Senhor já me perdoou. Me ensina a fixar meus olhos no sacrifício da cruz. Não é preciso que eu perdoe mais do que já fui perdoado por ti. Que eu possa orar, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me ofendeu. Que eu fique leve. Que cada pedra de mágoa seja retirada de dentro de mim, para que eu possa voar. Quando tudo for escuro, quando as lágrimas me impedirem de te ver, me ensina a perdoar. O perdão é cura, tu és o médico. Permitiu a ferida e me sarará. Quando só houver dor, Deus, quando o coração for ferido, enganado, traído, me ensina a recordar que o seu também foi. Tu conheces a dor, mas amou. E amou até o fim. Deus, me ajuda a perdoar. Nós temos uma canção agora. Essa canção é uma oração que usa quase as mesmas palavras dessa oração que eu acabei de recitar. Essa oração diz: Senhor, me ajuda a perdoar. Eu gostaria de fazer um apelo aqui esta manhã. Talvez seja um pouco de ousadia diante do pastor Luiz Gonçalves aqui fazer apelo, né? Mas eu preciso fazer um apelo ao seu coração, porque nós estamos trabalhando para Deus, sabe? Mas só nós conhecemos os sentimentos que estão no nosso coração. Talvez tenha alguém aqui que acorda todo dia de manhã e fala: Senhor, como é que eu vou lidar com o meu companheiro de trabalho, se há uma dor tão grande no meu coração? Como é que eu vou continuar lidando com os meus pais, com os meus filhos, com a minha esposa? Há muita raiva, há muito rancor. A família pode estar se destruindo, os relacionamentos estão quebrados, porque falta perdão. Nós ouviremos esta canção. E ao momento que você ouvir essa canção, nós preparamos um pequeno jarrinho, como símbolo desse recomeço.
Talvez você precise derramar algumas lágrimas. Derrame as lágrimas dentro deste vaso. Deixa Deus secar as tuas lágrimas. Deixa Ele fazer a nasa no teu coração, Ele te erguer, Ele te levantar. Ele fazer com que as coisas recomecem novamente. Que Ele possa restaurar. E sabe, Deus é o único que quando restaura, não deixa do mesmo jeito que era antes. Deus deixa muito melhor do que era antes. O teu casamento pode ser melhor, a tua relação com teus filhos pode ser melhor. A tua relação com teus pais pode ser melhor, a tua relação com os teus colegas de trabalho, com teus amigos, elas podem serem restauradas e tornar-se melhores do que foram. Ouça essa canção. Se as meninas puderem me ajudar, trazendo até aqui à frente aqueles jarrinhos. Se você estiver disposto a recomeçar, se tem algum sentimento aí que precisa ser restaurado pelo poder de Deus, eu gostaria que você se levantasse e tomasse um desses jarrinhos e dissesse: Deus, eu estou recomeçando hoje. Que o teu poder me eleve a um novo nível em meus relacionamentos. Ouça essa canção. A quem me ofendeu, quem veio contra mim feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Você já confiou em alguém que o traiu, e quem o agrediu não se arrepende do que fez. Se a mágoa atormenta a sua mente, então repita essa oração: meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. E seja em mim, com teu Santo Espírito, que eu reflita o amor que vem de ti, pois é assim
não consigo amar, perdoar quem me machucou. Meu Deus, me ajude a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Amém, Senhor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós sabemos, Senhor, que de nós mesmos será impossível entregar perdão, erguer o opressor, elevar a vida. Mas, Pai amado, nós queremos te pedir nesta hora, quando estamos encerrando este momento de reflexão, que o Senhor traga cura ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a perdoar, que o Senhor limpe, Senhor, nosso coração de toda amargura, de todo ódio, de toda indiferença, e possamos dar um passo na direção do agressor, de quem nos feriu, e entregar perdão. Nós não queremos, Senhor, ser lembrados pelo mal que nos fizeram, mas pelo bem que nós podemos fazer hoje. Porque, Senhor, o nosso passado não é nosso destino e tampouco é a nossa identidade. Por essa razão, Senhor, nos ajude a perdoar. Faz esta obra de restauração na nossa vida. Levanta-nos para uma nova vida contigo, através deste poder, o poder curativo do perdão. Oramos, certos de que o Senhor já fez um milagre no nosso coração esta manhã. E nós que aqui estamos neste auditório e em todos aqueles que nos assistiram pela internet, que o teu poder continue elevando a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe.